Quando o coração de um marido leal é dilacerado ao descobrir a traição de sua esposa com o pastor da igreja, o drama começa. Entre a devastação e a fúria que consomem sua alma, ele se vê diante de uma encruzilhada, onde a vingança se torna sua única salvação. Minha esposa me traiu com o nosso pastor da igreja, e isso foi devastador para mim. Então planejei uma vingança, que os exporia os dois ao vivo. Olá, eu sou Rick, mas meus amigos me chamam de Cabeça. Trabalho como engenheiro de transmissão na WBDK, uma estação local da CBS em Atlanta, Geórgia. Tenho um diploma avançado do MIT em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação, e também conquistei outro diploma em Tecnologias de Transmissão. Trabalho nessa área há 22 anos, assumindo alguns papéis desafiadores ao longo do caminho, antes de chegar aqui em Atlanta. Nos últimos 5 anos, pulei por várias estações de TV na costa leste. Tenho 46 anos, cabelos escuros, 1,90 de altura e peso cerca de 86 quilos. Algumas pessoas podem dizer que sou bonito, mas não sou um galã de TV. Sou casado com Sharon há sólidos 22 anos e temos 2 filhas, Melanie e Stephanie. Melanie já se casou e Stephanie está prestes a se formar na faculdade. Sharon tem cerca de 1,65 de altura, não pesa mais que 61 quilos e tem longos cabelos loiros. Ela é um amor de pessoa, por dentro e por fora. Atualmente, ela trabalha como secretária para o nosso pastor, o reverendo Bob Shelter, e está nesse trabalho há 1 ano e meio. Deixe-me contar sobre a última sexta-feira. Tive um tempo extra para o almoço e decidi surpreender Sharon levando-a para sair. Estacionei na entrada lateral do escritório da igreja, por causa da chuva, esperando ficar mais perto da porta. No entanto, quando cheguei, encontrei o escritório de Sharon vazio. Mesmo assim, entrei. Enquanto esperava, ouvi Sharon conversando com o pastor Bob em seu escritório. Ela estava ansiosa pelo Monday Night e mencionou como era ótimo eu trabalhar nos jogos de Monday Night Football para a estação, pois nos dá a chance de passar mais tempo juntos. Ela também perguntou sobre uma reserva no Elin. Pastor Bob garantiu que sim, estava tudo certo, e que ele havia reservado a suíte com hidromassagem novamente. Ouvi alguns ruídos de roupas, e então gemidos de Sharon. Fiquei chocado, à beira de me sentir mal, e minha raiva estava crescendo. Sabia que precisava sair, antes de fazer algo imprudente, não aguentava mais ouvir. Tive vontade de entrar e confrontá-los, mas hesitei porque sabia que perderia o controle, e talvez até ficasse violento, dada minha condição emocional naquele momento. Tinha certeza de que acabaria chutando os dois. No entanto, não queria enfrentar as consequências das minhas ações, então tomei a difícil decisão de sair. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Queria explodir, mas me afastei. Tenho quase certeza de que nenhum dos dois me notou ou sabia que eu estava lá. Eles tinham câmeras de segurança monitorando as entradas principais da igreja, mas entrei e saí pela porta lateral, sem ser notado. Estava tão abalado, que percebi que não conseguiria me concentrar pelo resto do dia. Liguei para o meu trabalho, e expliquei que não me sentia bem, dizendo que precisava ir para casa. Precisava de tempo para pensar sobre o que tinha acontecido, e estar em casa parecia o melhor lugar para isso. Sharon não estaria em casa até depois das 16 horas, me dando tempo suficiente para processar tudo. Tornou-se evidente que Sharon estava tendo um caso com o pastor Bob, e decidi que não poderia mais considerá-lo meu pastor. O que eu realmente precisava descobrir era a extensão total do relacionamento deles, há quanto tempo estava acontecendo, e o que levou a isso em primeiro lugar. Entendo que algumas pessoas preferem não entrar nesses detalhes, porque acreditam que não importam, mas não sou uma dessas pessoas. Queria desesperadamente entender por que isso tinha acontecido no meu casamento aparentemente maravilhoso, um casamento que, aos olhos de Sharon, aparentemente, não era tão maravilhoso quanto eu pensava. Ela não era a pessoa doce que eu acreditava que fosse, e estava determinado a descobrir a verdade. Não era fraco, e estava determinado a chegar ao fundo dessa situação, garantindo que ambos enfrentassem as consequências de seus atos. Assim que cheguei em casa, preparei uma jarra de café, e fui para o lado de fora sentar no pátio, esperando que o clima agradável e o ar fresco me ajudassem a pensar com clareza. Precisava entender tudo o que tinha acontecido. Não vou negar que derramei algumas lágrimas naquela tarde, porque derramei. Entendo que não possuo Sharon ou seu corpo, mas me machucou profundamente pensar que ela tinha se envolvido sexualmente com outro homem, ou talvez mais, quando havia se prometido a mim no nosso dia de casamento. Alguns podem não levar esses votos a sério, mas eu levava e acreditava que ela também.
Uma situação como essa faz você questionar todo o seu conjunto de valores, e se perguntar se foi tolo a vida toda por acreditar em fidelidade e amor, e tudo o que vem com isso. Independentemente do que qualquer um diga, a parte mais prejudicial de um parceiro infiel não é apenas o ato físico, é a perda de confiança neles, e em tudo o que dizem ou fazem. É como se durante todo o seu casamento você pensasse que eles estavam ao seu lado, mas agora percebe que não estão, deixando você se sentindo exposto e assustado. Apesar de medir 1,90 e pesar 86 quilos, me senti vulnerável e amedrontado. Isso destaca como um cônjuge infiel pode afetar o bem-estar emocional de uma pessoa. Enquanto eu estava lá, lutando contra minhas emoções, e tentando permanecer calmo e lógico para poder processar tudo, percebi que havia coisas que tinha questionado no passado, mas deixei passar por causa da confiança que tinha em Sharon. Eram coisas pequenas, que não pareciam significativas na época, mas que agora formavam um peso enorme no meu estômago, conforme eu conectava os pontos. Como pude ser tão tolo? Era confiança, simples assim. Eu tinha depositado minha confiança nela, e hoje essa confiança estava destruída. O que eu precisava era de fatos concretos e claros. Queria saber por que isso tinha acontecido, queria entender a duração, frequência, locais, e quem mais poderia estar envolvido. Minha confiança tinha evaporado, e eu estava determinado a encontrar as respostas que precisava. Atualização 1. Não achei que poderia enfrentar Sharon agora, sem revelar meus sentimentos. Então, às 15 horas, decidi sair de casa antes que ela voltasse. Dirigi até a cidade, e parei no mercado para comprar algumas coisas que precisaria pelos próximos dias. Fui ao escritório do meu chefe, e pedi alguns dias de folga no início da semana, explicando que estava lidando com questões pessoais, e não me sentia muito bem. Ele concordou, então saí e fui encontrar Frank, para passar o tempo até ter que voltar para casa, por volta das 17 horas. Liguei para Sharon para avisar que ficaria fora por um tempo, e não estaria em casa para o jantar. Ela pareceu irritada comigo, e mencionou como estava se sentindo amorosa naquela noite, e que eu teria uma surpresa. No entanto, meus planos já estavam feitos, então disse a ela para manter o clima quente para mim, assegurando que cuidaria dela quando chegasse em casa. Ela respondeu severamente: "Não conte com isso, senhor. Se você acha que pode me tratar assim, não vai receber nada por um bom tempo." No fundo, pensei que era exatamente o que eu queria que acontecesse. Cheguei em casa por volta das 22h30, me sentindo bastante embriagado, mas não tão bêbado a ponto de não notar que a porta do quarto estava fechada e trancada. Sorri com isso e bati na porta para ver se ela estava acordada, embora duvidasse. Gritei: "Tudo bem, se é esse o jogo que você quer jogar, então não espere nenhuma intimidade de mim. Lide com isso." Com isso, fui para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, quando acordei, ela estava sentada à mesa da cozinha tomando seu café. Pude perceber que seu café esfriou um pouco quando entrei. Se eu não soubesse que ela era uma esposa infiel, certamente teria sentido algo errado. Dei a ela um sorriso amigável e disse: "Não precisa levantar e fazer o café da manhã, querida. Vou pegar algo no caminho para o campo de golfe." Então, saí da cozinha, fui até a garagem, coloquei meus tacos de golfe no porta-malas e fui embora. Pouco depois, meu celular tocou e percebi que era ela ligando. Optei por não atender. Alguns minutos depois, ouvi um bip, indicando que ela havia me deixado uma mensagem de voz. Ouvi a mensagem, e era um recado cheio de raiva, perguntando como eu poderia fazer isso com ela, e exigindo que eu retornasse imediatamente. A verdade é que eu não tinha a intenção de realmente ir jogar golfe. Usei isso como desculpa, para ganhar algumas horas para resolver o que precisava. Meu destino era minha antiga igreja. A última coisa que eu queria era ouvir Bob pregando novamente. Cheguei cedo e sabia que havia uma boa chance de ninguém estar por perto, e estava correto. Entrei no prédio usando uma chave, já que minha esposa trabalhava lá. Dirigi-me diretamente aos escritórios, com o objetivo de colocar microcâmeras e microfones nas salas dela e de Bob. Não demorei muito para configurar tudo, e escondi o transmissor atrás de alguns objetos antigos, no armário de suprimentos do outro lado do corredor. Tinha o receptor no porta-malas, e o conectei ao sistema elétrico do meu carro. Dessa forma, eu poderia monitorar suas conversas e atividades, quando estivessem em seus escritórios. Embora não esperasse que fizessem muito na igreja, estava confiante de que coletaria informações valiosas, observando e ouvindo-os por alguns dias. Depois de garantir que tudo estivesse funcionando corretamente, vasculhei a mesa dela, mas não encontrei nada significativo. No entanto, notei um grande asterisco no seu calendário para segunda-feira, o que coincidia com o que ouvi na sexta-feira.
Estaria preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer naquele dia. Em seguida, entrei no escritório de Bob e fiz minha busca lá. Não tive muita sorte encontrando algo incriminador, mas, quando pensei que estava sem opções, a inspiração veio. Era irônico, considerando que estava em uma igreja, mas tive uma ideia. Decidi verificar os arquivos para os recibos de despesas da igreja. Para minha surpresa, encontrei um arquivo contendo vários recibos do Elia em Roswell. Alguns eram do final de 2019 e outros da primavera de 2020. Percebendo que estava arriscando demais ficar muito tempo, rapidamente fiz cópias dos recibos para levar comigo. Arrumei tudo e saí. Meu próximo passo foi ir até o campo de golfe e estacionar no meu local habitual. Dirigi-me ao clube e fui direto ao bar. Queria garantir que algumas pessoas lá se lembrassem da minha presença. Encontrei uma mesa no fundo e pedi um Sprite. Passei algumas horas lá, durante as quais examinei cuidadosamente os recibos, e descobri que os dois do final de 2019 eram ambos de segundas-feiras. E os dois da primavera de 2020 coincidiam exatamente com as datas em que eu havia participado de uma conferência na sede da CBS em Nova York. O que mais me enfureceu foi que Bob teve a audácia de lançar esses quartos de motel para a igreja, disfarçando-os como aluguéis de salas de conferência para reuniões. Ele estava alugando quartos de motel para se encontrar com minha esposa e eu, sem saber, estava pagando a conta. Enquanto contribuíamos para a igreja, decidi que não faria mais doações. O acerto de contas deles estava próximo, e tudo o que eu precisava era de mais um pouco de evidência para selar o destino deles. Eu tinha certeza de que esse caso estava acontecendo há quase um ano, se não mais, o que se alinhava com as dicas que eu havia captado antes. Minha intuição era de que Bob estava envolvido com ela, até antes dela começar a trabalhar para ele. Ela tinha um bom emprego como recepcionista na Telfor Corporation, mas aceitou com entusiasmo a oportunidade de trabalhar para a igreja, dizendo: "Querido, será tão perto de casa, e estarei trabalhando para a igreja. O que poderia ser melhor que isso? Além disso, o salário é quase tão bom quanto o que eu estava ganhando na Telfor. Como posso deixar passar essa oportunidade?" Parecia ótimo, mais perto de casa, emprego na igreja e quase o mesmo salário. No entanto, estava claro que ela estava mais interessada nos benefícios extras. Não podia acreditar em quão cego eu tinha sido. Isso me encheu de raiva, mas também me deixou enjoado ao pensar que minha esposa amorosa poderia me trair assim. Estava determinado a fazê-los pagar por suas ações. Decidi que era hora de investigar. Saí para o meu carro e conectei meu iPod à frequência do receptor, que estava no porta-malas. Depois de rolar por alguns minutos de dados, vi Bob entrar em seu escritório. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Lamentei não ter colocado um grampo no telefone dele, mas não havia nada que eu pudesse fazer agora. Tive que me contentar em ouvir apenas um lado da conversa. "Sim, Sharon, estou na igreja. Vim imediatamente, depois que você me ligou. Por que você não me conta o que está acontecendo?" Eu pensei, ele já fez isso antes, entendi. "O que você acha que o irritou?" Então ele perguntou: "Você acha que ele está desconfiado de algo, Sharon?" Com uma risada, ele continuou: "Tudo bem, você pode se vingar dele na segunda-feira à noite." Após desligar, ele sentou-se e pensou. Justo quando eu estava prestes a desligar a transmissão, ele murmurou algo quase inaudível, mas consegui capturar. Certifiquei-me de salvar esse trecho de áudio, pensando que poderia ser útil mais tarde. Depois de desligar, voltei para casa. Imaginei que poderia estar um pouco frio lá, então comecei a cortar a grama, e cuidei de algumas tarefas no porão. Quando entrei, ela não disse muito para mim, mas a tensão no ar era palpável. Durante o jantar, escolhi ignorá-la enquanto ela me encarava. Eventualmente, ela tentou iniciar uma conversa, perguntando o que estava me incomodando ultimamente, e por que eu estava agindo estranhamente. Respondi lembrando-a de que ela havia me trancado fora do nosso quarto na noite anterior, e que raramente saía com meus amigos. Apontei que a única vez que fiz isso, ela ficou chateada e fez ameaças, então a situação era resultado de suas ações, não das minhas. Frustrada, ela retrucou com um palavrão. Notei que sua linguagem não condizia com o comportamento esperado de uma mulher cristã devota. Considerando sua forte fé, sua reação claramente mostrava culpa em seu rosto, e eu não conseguia entender como ela pensava que eu não perceberia. No entanto, ela conseguiu recuperar a compostura e, eventualmente, deixou a mesa. Pensei comigo mesmo que quando tudo viesse à tona, ela não lidaria com isso graciosamente.
Mais tarde, à noite, ela entrou na sala onde eu estava assistindo televisão, com olhos ligeiramente vermelhos, indicando que ela poderia ter estado chorando. O restante da noite transcorreu sem incidentes significativos. Quando estava pronto para ir para a cama, caminhei pelo corredor até o quarto de hóspedes e me acomodei. Poucos minutos depois, ela entrou no quarto e ficou parada. Perguntei a ela: "O que você quer?" Ela perguntou: "Você não vai vir para a cama?" Respondi: "Não, você deixou claro que não haverá intimidade no futuro próximo, então eu prefiro dormir bem sozinho aqui." Com isso, ela deixou o quarto chorando. Sinceramente, eu não me importava. No domingo de manhã, ela me acordou às 8 horas da manhã, vestida para a igreja, e me convidou para acompanhá-la. Declinei, explicando que não tinha planos de ir. Ela saiu do quarto com uma expressão que sugeria que estava começando a entender a situação. Mais tarde, ela saiu de casa, e não trocamos muitas palavras durante o dia, cada um se retirando para seus respectivos quartos. Na segunda-feira de manhã, saí de casa sem encontrá-la ou conversar com ela. Ela me ligou, com a voz embargada de lágrimas, pedindo desculpas e expressando seu amor. Assegurei a ela que discutiríamos tudo ao retornar naquela noite, e desliguei. Em seguida, entrei em contato com meu chefe, informando que teria o dia de folga, mas confirmando meu compromisso em cobrir o jogo de futebol americano na segunda à noite. Ele ficou satisfeito com minha disponibilidade e perguntou como as coisas estavam indo. Respondi que estavam progredindo como esperado. Meu próximo destino foi o Ladakh em Roswell. Chegando lá, entrei no saguão do motel, tentando parecer apenas mais um cara no trabalho. Avistei o atendente, um jovem chamado Kevin, que parecia mais interessado no telefone do que nas pessoas ao redor. Aproximei-me dele com uma prancheta na mão. "Ei, tenho um chamado de serviço para a suíte com hidromassagem", disse, batendo na ordem de serviço falsa que havia montado. "Alguma reclamação sobre o ar-condicionado fazendo barulho? Você sabe como é com esse calor, certo?" Kevin deu uma olhada na prancheta, franzindo a testa um pouco. Mantive meu rosto sério e profissional. "Qual quarto?" ele perguntou, parecendo um pouco confuso. Informei o número da suíte e por um momento pensei que ele poderia desmascarar minha mentira. Mas então ele apenas assentiu, entregou-me o cartão-chave e disse: "Seja rápido." Em pouco tempo, estava no quarto, colocando minha bolsa de ferramentas no chão. Mas em vez de chaves inglesas e medidores, eu tinha meu equipamento de alta tecnologia, microfones, câmeras e tudo mais. Estava interpretando o papel do técnico de manutenção, mas o que realmente estava fazendo era preparando minha própria operação secreta para pegar minha esposa no ato. A instalação foi fácil, escondi tudo tão bem que ninguém perceberia que estava lá. Saí do quarto tão rapidamente quanto entrei, dando um aceno para Kevin no caminho. "Tudo certo, o ar-condicionado não vai fazer mais barulho", disse a ele, e ele mal levantou os olhos da tela. Saí me sentindo um pouco como James Bond. Sejamos honestos, Kevin não fazia ideia, e eu estava um passo mais perto de descobrir a verdade sobre minha esposa. Incrível, né? Com bastante tempo livre, decidi cuidar de algumas outras tarefas que precisava preparar. Visitei nosso banco e obtive cheques administrativos para metade dos fundos de nossas contas correntes e poupança. Depois, cancelei nossos cartões de crédito conjuntos. Em seguida, entrei em contato com meu corretor e marquei uma reunião logo após o almoço para fazer ajustes em nossas contas de investimento. Também entrei em contato com meu advogado para discutir o divórcio e outras questões legais. Marcamos um horário para mais tarde naquela tarde, quando ele estaria disponível. Dirigi-me ao Planters National Bank em Marietta, Geórgia, onde abri novas contas apenas em meu nome e depositei os cheques administrativos. Almocei em Marietta, embora não estivesse com muito apetite. Após terminar o almoço, dirigi-me ao escritório do meu corretor para discutir as mudanças no portfólio de investimentos que ele havia preparado. Essas mudanças dividiram nossos investimentos igualmente, sem vender nenhum ativo, para evitar implicações fiscais indesejadas. Levei os documentos comigo. Depois disso, encontrei-me com meu advogado para revisar os papéis do divórcio que ele havia redigido. Propus um divórcio sem culpa, com uma divisão igual dos bens, se minha esposa concordasse em assiná-los imediatamente. Se ela recusasse, pedi para incluir uma cláusula para entrar com o divórcio, com base em adultério. Eu estava bastante confiante de que ela assinaria imediatamente. Com tudo resolvido, só me restava jantar e depois seguir para a estação, para supervisionar a transmissão do Monday Night Football. Após sair do escritório do meu advogado, liguei meu celular e descobri algumas mensagens de Sharon.
Nas mensagens, ela expressava preocupação e pedia para eu voltar para casa antes do jogo, dizendo que meu comportamento recente a preocupava profundamente. Ela professava seu amor por mim e o quanto estava despedaçada ao me ver assim. Apesar de estar ciente de seus planos para a noite e do meu próprio conhecimento deles, ela ainda conseguia me enviar essas mensagens. Isso me fez questionar meu julgamento, pensando que eu devia ser o maior tolo de todos, por ter amado e confiado nesta mulher. Tomei uma decisão. A única possibilidade de salvar meu casamento dependia se ela apareceria no motel hoje à noite. Sua decisão seria um claro indicador de se ela se importava o suficiente para tentar resgatar nosso relacionamento, reconhecendo seu estado precário. Às 20 horas, ativei o sistema no modo de transmissão totalmente automatizado e o Monday Night Football começou. Configurei o sistema para monitorar a transmissão do quarto do motel. Precisamente às 20h15, Bob entrou no quarto e iniciou uma ligação, dizendo: "Ei, querida, estou no quarto, venha o mais rápido que puder." Sharon respondeu: "Ok, querido, estarei aí em alguns minutos." Após encerrar a ligação, ele murmurou algumas palavras que ouvi, mas precisaria ouvir novamente mais tarde, para confirmar o conteúdo exato. Meu casamento parecia estar desmoronando, e embora eu não esperasse que ela terminasse comigo, a dor ainda era profunda. Esta experiência apenas reforçou minha determinação em fazê-los enfrentar as consequências. Peguei minha lista de pessoas para entrar em contato e comecei a ligar, uma tarefa que consumiu quase meia hora. Sharon já havia chegado ao motel, então retornei à monitoração do vídeo e áudio. Ela expressou: "Ah, Deus, Bob, pensar em você sendo íntimo comigo me excita tanto. Valorizo muito essas noites juntos", ela confidenciou. Em resposta, Bob a convidou para mais perto, dizendo: "Esta noite, querida, vou realizar seus desejos." Ela respondeu: "Adoro quando você fala apaixonadamente comigo, Bob." Meu coração afundou, e uma sensação nauseante me envolveu. Aqui estavam um pastor e sua secretária da igreja, minha esposa, antes doce e amorosa, descendo um abismo sombrio de depravação, que eu não conseguia compreender. Nos momentos seguintes, eu testemunharia o quão distorcida a situação poderia se tornar. Ambos mereciam as consequências que os aguardavam, não havia dúvidas. Ela se posicionou na cama, e eu não consegui prosseguir com a descrição. A pessoa que um dia fora o amor da minha vida, concluiu seu ato, e eu entendi que nosso futuro juntos estava irremediavelmente destruído. Embora consumido pela agonia, minha raiva ardente manteve-me focado. Se eles me vissem naquele momento, talvez tivessem se encolhido de medo e terror. Nesse ponto, eu havia perdido grande parte da minha humanidade, meu único propósito era levá-los à justiça. Após suportar suas ações por 25 minutos, eu já tinha visto o suficiente. Preparei todo o material, e deixei tudo pronto, a minha vingança estava pronta, agora era a hora de pôr em prática o meu plano. Era intervalo no jogo de futebol americano, e era hora do show do intervalo. Alterei o sistema para o modo de assistência ao vivo, e comecei a reproduzir a gravação de Bob e Sharon, desde o início. Em poucos minutos, o telefone começou a tocar incessantemente. Escolhi ignorar todas as chamadas, e peguei meu celular. Disquei o número de Sharon, e o toque ecoou pelos monitores. Ela olhou para o telefone e comentou: "É ele. Desta vez, não vou atender sua ligação. Vamos ver como ele reage." Desliguei e liguei novamente. "Acho que devo atender", ela finalmente admitiu, pegando o telefone da bolsa. Sharon respondeu com um tom venenoso, quando a cumprimentei, dizendo olá. Curioso sobre sua localização e intenções, perguntei sobre onde ela estava e o que estava acontecendo. Ela explicou que tinha ido às compras, já que eu não havia ligado mais cedo, e planejava pegar algo para comer antes de voltar para casa. De forma sarcástica, perguntei se ela estava fazendo compras no momento, ao que ela confirmou, e mencionou sua intenção de gastar uma quantia significativa de dinheiro. Incapaz de me conter, agradeci-a sarcasticamente, por ser uma esposa maravilhosa. Em resposta, ela revidou, dizendo para eu não falar com ela daquele jeito, e expressando sua confusão sobre meu comportamento recente. Antes de dizer adeus, lá estava ela usando aquele termo novamente. "Não, Sharon, o verdadeiro problema era o bastardo Bob em seu quarto de motel, já que suas atividades pareciam estar chegando ao fim, e ela estava dando o último golpe." Contemplei interromper, sabendo que ela não atenderia o celular novamente. Liguei para o número do motel. "Kevin, não está assistindo ao Monday Night Football." "Não, você deveria estar." "Poderia ligar para o quarto com hidromassagem para mim." Após apenas 2 toques, ele atendeu. "Oi, Bob, posso falar com Sharon?" Mais uma vez, ela atendeu, questionando por que eu estava ligando.
Bem, Sharon, é o seguinte, eu sei que você foi infiel, e estou bem ciente de sua localização e atividades. Pretendo pedir o divórcio, e você ficará sem um lugar para ficar. Bob também pode enfrentar algumas consequências. Confusa, ela perguntou, o que você está falando? Não consigo entender seu comportamento recente. O que está acontecendo com você? Simplesmente respondi, Sharon, a farsa acabou. Sugiro que você ligue o Monday Night Football e aproveite o show do intervalo. Até mais tarde. Assisti pelo monitor ao vivo, enquanto ela ligava a TV e sintonizava o MNF. Meu Deus, não! Ela gritou, ao assistir ao vídeo de si mesma e de Bob, envolvidos em suas atividades. Devido ao atraso na transmissão ao vivo, ela testemunhou uma parte substancial do que toda a área de Atlanta já tinha visto. Sua resposta se limitou a repetir, oh, não, enquanto se vestia apressadamente e fugia do quarto. Bob estava igualmente frenético para sair, proferindo palavrões o tempo todo. Eu vou chutar aquele filho da mãe. Eu vou chutá-lo, murmurava, sem saber que suas palavras murmuradas poderiam voltar para assombrá-lo. Assim que eles deixaram o quarto, desliguei prontamente os monitores e permiti que o vídeo continuasse por mais 1 minuto. Em seguida, desliguei o modo de assistência ao vivo e retornei o sistema ao seu modo de transmissão totalmente automatizado. Recuperei a fita e saí da cabine de transmissão, sabendo que poderia ser minha última visita ao prédio. Peguei alguns itens pessoais da minha mesa. A atualização final, passei o resto da noite no Frank, e sim, minha performance no intervalo se tornou o assunto quente no bar. Depois que o jogo terminou, chamei um táxi e fui para casa. Quando cheguei, encontrei Sharon sentada sozinha na sala escura. O telefone estava desligado, e era evidente que ela tinha estado soluçando incontrolavelmente. Suas lágrimas não me comoveram. Para mim, tudo havia acabado. Ela chorou e perguntou, como você pôde fazer isso comigo, cabeça? Depois de todos esses anos juntos, como você pôde? Respondi firmemente, não, Sharon, a verdadeira pergunta é, como você pôde fazer isso comigo? Estou bêbado, e vou dormir, podemos conversar amanhã. Ela permaneceu imóvel enquanto eu saía do quarto, e ia para o quarto de hóspedes. Na manhã seguinte, acordei com uma ressaca terrível, e ela ainda estava lá no sofá, com olheiras sob os olhos. Parecia que ela não tinha dormido nada, mas novamente, eu não me importava. Ela tinha trazido isso para si mesma. Coloquei o telefone de volta no gancho de forma displicente, e ele começou a tocar imediatamente. Durante a próxima hora e meia, recebi ligações de familiares, incluindo seus pais, amigos da igreja, conhecidos, e meu agora ex-chefe, além das minhas 2 filhas. Todos estavam profundamente abalados, pelo que tinham presenciado, e nada do que eu disse os consolou. Entendi que foi duro para eles terem visto o que viram, mas eram adultos, e eventualmente superariam. Também recebi uma ligação da senhora Bob, que perguntou se eu tinha guardado uma fita do incidente inteiro. Garanti que tinha uma cópia guardada com segurança, e forneceria a ela se precisasse. Era evidente que todos que eu tinha ligado, tinham assistido ao show do intervalo do Monday Night Football, e não hesitaram em me informar. Alguns estavam irritados, devido ao seu conteúdo explícito, enquanto outros, como os pais de Sharon, consideravam minhas ações terríveis por expô-la assim. No entanto, a maioria das pessoas foi simpática, e entendeu meu ponto de vista. Foi um episódio desafiador, mas era o preço que eu tinha que pagar, pelas minhas ações. Sharon permaneceu sentada, soluçando durante todo o episódio. Eventualmente, deixei o telefone fora do gancho novamente, e fui preparar um café. Quando voltei, ofereci-lhe uma xícara, e entreguei os papéis do divórcio e os documentos de investimento, que ela precisava assinar. Declarei, Sharon, estou pedindo o divórcio depois de descobrir sua infidelidade, e presenciar o que vi ontem à noite. Está claro, que você tem me traído há pelo menos 1 ano ou mais. Não há como continuar neste casamento. Levantei os papéis. Estes são os documentos de divórcio, e se você lê-los, verá que estou solicitando um divórcio sem culpa, e propondo uma divisão igual de nossos bens. Para prosseguir com isso, você deve assinar ambos os acordos, o de divórcio e o de divisão de nossos investimentos. Agora, não haverá negociações ou modificações nesses documentos. Eles são totalmente justos para você. Expliquei, darei até às 17 horas de hoje para consultar um advogado e confirmar que minha oferta é justa. Às 17h01, a oferta está cancelada, e entrarei com o divórcio por adultério. Buscarei uma distribuição de propriedade, com base em nossas contribuições individuais, sendo a minha significativamente maior que a sua, e em nossos respectivos rendimentos. Em essência, vou atrás de tudo o que posso.
Seja claro, esta é a melhor oferta que você pode conseguir, então considere seriamente, eu a adverti. E no final das contas, seria imprudente contestar um divórcio baseado em adultério, quando toda Atlanta saberá que é a verdade. Todos saberão que você foi infiel. Isso é o que você queria, como ouvi você dizer ao Bob. Seu desejo foi atendido, e agora todos sabem. Aceite o acordo, ela implorou desesperadamente. Cabeça, eu te amo e quero salvar nosso casamento. Não podemos tentar resolver isso? Respondi firmemente, isso pode ser verdade, Sharon, mas não importa, o amor é irrelevante. Eu não estou casado com você. Nosso casamento acabou, quando você escolheu ele, em vez de mim. E acredite ou não, essa decisão foi tomada quando você se envolveu com ele. Agora, aconselho você a se recompor e consultar um advogado. O tempo está acabando. Sugeri que ela retornasse à tarde com os papéis. Meu advogado recomenda que eu assine esses papéis, ela disse. Ele acha que você fez uma oferta justa, dadas as circunstâncias, e acredita que eu deveria aceitar este acordo. Podemos conversar, você pode me ouvir e talvez considerar o perdão, e trabalhar juntos para salvar nosso casamento, ela pediu. Concordei em sentar e ouvir, porque realmente queria entender por que ela fez o que fez. Também queria saber se isso tinha acontecido antes em nosso casamento. Sentamo-nos à mesa da cozinha e ela começou a explicar tudo. Revelou que não houve outros casos antes deste, tudo começou pouco antes dela começar a trabalhar para o Bob. Ela admitiu que realmente não entendia o motivo, pois estava completamente feliz comigo. Mas não podia negar que algo a tinha atraído para o Bob. Ela mencionou seu comportamento carismático e a sensação de que ele a amava. Então, aqui está a Sharon, pessoal, ela está meio que dizendo, foi mal, depois de estragar o nosso casamento. Ela está pedindo desculpas muitas vezes, tentando consertar seu erro com algumas lágrimas, e uma cara triste, típica manipulação emocional, que as mulheres fazem quando se sentem acuadas. É como se ela achasse que se sentir mal fosse o suficiente para consertar tudo, mesmo depois de não ter levado suas promessas a sério. É como quando um cachorro destrói seu trabalho de casa, e depois faz uma cara fofa, pensando que você não vai ficar bravo. Azar o seu, Sharon. A vida não é um jogo, e você não pode simplesmente pedir desculpas para consertar tudo. Parece que apenas se desculpar não é o suficiente, não é mesmo? Reconheci o carisma de Bob, mas despedacei sua percepção quando reproduzi 2 trechos de áudio que tinha guardado. O primeiro era Bob murmurando no primeiro dia, aquela idiota, melhor garantir que o marido dela não descubra sobre nosso caso. O segundo era de um momento antes dela chegar, vou usar ela hoje à noite. Amanhã eu. Se ela causar algum problema, ameaçarei contar para o cabeça. Isso a manterá na linha, não posso arriscar o marido dela descobrir nosso caso e expor tudo. Então, Sharon, você não apenas danificou nosso casamento, mas estava enganada sobre os sentimentos de Bob por você. Apontei, não, Sharon, não há como continuar nosso casamento, por 2 motivos. Primeiro, você quebrou nossos votos matrimoniais, e não posso viver com isso. E segundo, você nunca encontraria felicidade comigo novamente. Depois disso, eu nunca poderia satisfazê-la. Não importa o quanto possa haver de amor entre nós, não seria suficiente para superar o dano que você causou ao nosso casamento. Ela apenas ficou lá chorando, sabendo que o que eu disse era a verdade. No final, ela assinou ambos os conjuntos de papéis. Informei minha decisão de sair, dando-lhe o tempo que precisava, para encontrar um novo lugar para morar. Eu não acreditava que ela pudesse manter a casa, e para ser honesto, eu também não queria mais ficar lá. Nosso acordo estipulava que a casa seria vendida, com os lucros divididos igualmente, assim como nossos outros ativos. Além disso, a casa tinha muitas lembranças, que eu queria deixar para trás. Reuni os documentos e as malas que havia preparado no dia anterior e saí de casa. Dirigi-me ao escritório do meu corretor para entregar os papéis, e depois fiz check-in em um hotel para passar a noite. Na manhã seguinte, tive um compromisso com meu advogado. Discutimos os papéis do divórcio, e ele concordou em registrá-los no Tribunal Superior do nosso condado, naquele mesmo dia. Durante nossa reunião, também exploramos a situação em que me encontrava na rádio, e com a FCC. Meu advogado explicou que a FCC tinha autoridade para impor multas civis, revogar licenças de transmissão ou negar renovações. Além disso, aqueles considerados culpados por violar essas regulamentações em um tribunal federal poderiam enfrentar multas criminais e uma sentença máxima de 2 anos de prisão. Dadas as circunstâncias, meu advogado acreditava que a prisão era improvável, mas multas substanciais e o fim da minha carreira na radiodifusão eram prováveis.
Teria que procurar uma nova profissão em questão de dias. As consequências das minhas ações se tornaram dolorosamente aparentes. Fui notificado pela FCC e tive que me preparar para vários dias no tribunal para me defender. Não vou aborrecê-lo com os detalhes intrincados do caso, mas o valor da multa imposta a mim era quase equivalente a um ano do meu salário, esgotando minha conta poupança. Ainda pior, minha licença de radiodifusão foi revogada, e eu seria proibido de trabalhar na minha área pelos próximos 2 anos. No entanto, havia um lado bom nessa situação. TT também tinha assistido ao Monday Night Football, e apesar da ilegalidade e da malícia das minhas ações, ele mostrou compaixão. Ele me ofereceu um emprego, com responsabilidades que estavam em conformidade com as restrições da FCC. Parecia que ele tinha enfrentado seus próprios problemas em seu recente divórcio, particularmente as mãos da filha do Henry e da irmã do Peter, o que pode ter amolecido sua posição em relação a mim. Suponho que eu tinha algo para agradecer ao HJ no final. Bob confrontou-me uma vez, no Frank. Ele parecia pronto para dar um soco, mas de alguma forma, consegui segurar um dos seus braços firmemente e torcê-lo, ou jogando contra o balcão do bar. Torcendo seu braço e segurando ele contra o balcão, eu disse: "Escute, Bob, eu nunca quero ouvir falar de você novamente, está claro?", afirmei firmemente. Ele resmungou: Ok, tudo bem para mim." O empurrei para longe, mas senti vontade de dar-lhe um último chute. "Bob, possuo uma gravação de áudio sua, fazendo ameaças contra mim. Se eu levar isso à polícia, acredito ter todo o direito de obter uma ordem de restrição contra você e, possivelmente, pressionar acusações de agressão. Com as provas em mãos, você poderia acabar servindo tempo na prisão, é isso que você quer?" Ele balançou a cabeça em desacordo, enquanto eu desferia mais um chute, para enfatizar. "Bem, então suponho que esta será nossa última interação." Ele já não é mais pastor. Perdeu o emprego na igreja, e a denominação revogou sua licença e anulou sua ordenação. O último que eu vi, ele estava trabalhando em uma agência de viagens na cidade. Sua esposa divorciou-se dele por adultério, e ela recebeu um acordo substancial. Estou seguindo em frente com minha vida. Não é perfeita, mas estou encontrando maneiras de ser feliz. Saí com algumas mulheres nos últimos meses, mas não entrei em um relacionamento sério. Quando a mulher certa surgir, me casarei com ela. Sei que é apenas uma questão de tempo, e estou disposto a investir o tempo para encontrar a pessoa certa para mim. Ocasionalmente, encontro Sharon. Ambos comparecemos à formatura da faculdade de Stephanie e ao batismo do primeiro bebê de Melanie. Fui educado, mas deixei bem claro que não tinha interesse em amizade ou qualquer tipo de relacionamento com ela. Era evidente para mim que ela não estava feliz. Eu podia ver que ela estava sofrendo emocionalmente por causa do nosso término e se arrependia de suas ações. No entanto, o problema não era o arrependimento dela, mas sua traição a mim e ao nosso casamento. Se eu fosse uma pessoa diferente, talvez pudesse perdoá-la, mas meus valores são bastante inflexíveis, e não havia muito espaço para compromisso. Ela terá que viver o resto de sua vida, sabendo que o que sacrificou pelo seu caso com Bob, fui eu e nossa vida juntos. Eu era apenas um homem comum, que a amava profundamente, mas ela escolheu descartar tudo isso. Sim, ela me deixou ir. Infelizmente para ela, também abriu mão de qualquer semblante de respeitabilidade. Como qualquer um que testemunhou sua infame performance durante o show do intervalo do Monday Night Football, sabe que ela é uma esposa infiel. Rumores sugerem que ela recebeu diversas propostas de encontros. Para seu crédito, ela recusou todas. Não é uma maneira muito gratificante de viver, mas eu não fiz isso com ela. Ela trouxe tudo isso para si mesma. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.